Olá pessoal, boa noite. Então, nosso trabalho é sobre métodos de conservação de alimento e nós vamos falar um pouco mais sobre a liofilização. O nosso grupo é composto por mim, Carlos Roberto, Jonathan, Ronaldo e Yara. Então, a liofilização é uma tecnologia de secagem que constitui na remoção de água através de sublimação e ocorre quando o alimento é congelado. Isto é, quando todo o seu conteúdo de água está na forma de gelo e é submetido às condições de pressão muito baixas, e o produto é colocado em câmaras herméticas e o ar dentro é removido através de bombas de alto vácuo, criando condições para que ocorra a sublimação da água. Com esse processo pode durar por até 30 anos. É um processo utilizado em alimentos que apresentam um alto teor de água. Ele tem as seguintes vantagens, quando comparado a um processo convencional de secagem. A estrutura do material é mantida, a umidade removida a baixas temperaturas, assim reduzindo o transporte, pois irá ocupar menos espaço. Aumento da estabilidade do produto durante a estocagem, devido à baixa quantidade de umidade, e a minimização de várias reações de degradação que tenha elementos sensíveis ao calor, como proteínas e vitaminas. Então, a utilização da liofilização está concentrada em indústrias farmacêuticas, indústrias alimentares, estabilização de culturas microbianas, conservação de animais para exposição e restauração de livros. Agora falar para vocês a diferença entre liofilização e desidratação. Liofilização: secagem através de baixas temperaturas mantém todas as propriedades nutricionais e vitaminas dos alimentos. E desidratação é a secagem de altas temperaturas, o calor danifica e não mantém as propriedades nutricionais e vitaminas dos alimentos. Nós vamos falar aqui agora sobre o diagrama de fases. Para quem não sabe, o diagrama de fases é um tipo de gráfico que mostra as condições de equilíbrio entre as fases termodinamicamente distintas de uma matéria. Tudo começa quando o solvente da amostra a ser liofilizada, que está no estado líquido, é congelado, passando para o estado sólido, quando mostra a flecha verde aí da imagem. Em seguida, com a ajuda de uma bomba de vácuo, a pressão no interior da câmara do equipamento, local onde as amostras estão contidas, é reduzida, ocorrendo o que é mostrado pela seta vermelha na imagem. Por fim, como o solvente ainda está no estado sólido, é necessário proporcionar condições para que o faça sublimar, ou seja, passa para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. A temperatura é novamente elevada para ocasionar tal etapa, conforme mostra a flecha roxa da imagem. Falaremos agora sobre a desidratação primária. Então, a liofilização pode ser dividida basicamente em desidratação primária, onde a água é removida por sublimação, que ocorre sob vácuo e adição do calor. Parte do calor latente de sublimação é consumida quando as moléculas passam do estado sólido ao gasoso. Devido a isso, a temperatura do alimento diminui. Com isso, é necessário fornecer mais calor ao produto, seja por condução, convecção ou radiação. O final desse processo pode ser constatado pelo aumento da temperatura do produto num valor próximo ao do ambiente ou pela observação visual quando desaparece a interface entre a camada seca e a congelada. Então a gente vai ter uma eliminação de cerca de 90% da água do produto. Após a desidratação primária, nós temos a desidratação secundária, também conhecida como dissolção. Ela ocorre depois que todo o gelo já foi eliminado do alimento, mas esse gelo continua retendo certa quantidade de água líquida, e para obter um produto estável é necessário reduzir cerca de 2 a 8% da umidade. Isso corresponde à água fortemente ligada. Esse processo é obtido quando o alimento parcialmente seco é mantido no liofilizador por 2 a 6 horas e aquecido até a sua temperatura igualar-se à placa. Essa placa tem de 20 a 60 graus Celsius. Mantendo-se o vácuo, assim ocorre a evaporação de grande parte da água residual. Vamos falar agora sobre o método.
Neste método de liofilização não existe grande volume de água, né? Sendo mínimas as modificações do alimento. Requer apenas o aquecimento suave, por isso as características nutritivas e sensoriais do produto final são muito similares ao alimento fresco, pois como já foi dito, neste método não são empregadas altas temperaturas. Isso faz com que alguns compostos aromáticos oriundos do produto fresco permaneçam o mesmo. Isso vai dar uma certa similaridade ao produto in natura ou natural. Contudo, a velocidade de desidratação é lenta e os custos de operação e equipamentos são bastante elevados, né? A gente sabe que na indústria a questão de retirada de calor é um dos métodos mais caros, pois demanda muito gasto de energia. Isso eleva muito o custo final do produto. Produtos. E aqui os produtos que podemos ter com liofilização. Entre os produtos que são conservados por liofilização, destaca-se o café em pó, mariscos, carnes, peixes, ervas aromáticas e algumas frutas, e hortaliças como morango, framboesa, entre outras, e certos cogumelos. Isso aqui é uma fruta que foi liofilizada. Isso é uma carne liofilizada. Isso é um manjericão que também foi liofilizado. Então ele provavelmente deve manter mais características oriundas do próprio manjericão, sendo liofilizado, que se fosse utilizado o método mais tradicional de secagem. Aqui também uma outra erva que foi liofilizada. Aqui o produto de uma maçã que foi liofilizada também. Vantagens e desvantagens. Então, a liofilização tem algumas vantagens e desvantagens. Alimentos de estrutura esponjosa representa fielmente os originais, redução de perdas vitamínicas, digestibilidade elevada, fácil reidratação, evitando assim um duplo processamento, porque alguns outros que são secados em outros processos, eles têm que sofrer um processo ainda de instantanização, já para o caso da liofilização, ele tem uma fase de reidratação. Impede o crescimento de micro-organismos, devido ao baixo nível de umidade, ele pode ser descascado em sua embalagem. Possui leveza e não precisa ser refrigerado, devido à clara baixa umidade. Tempo de armazenamento aumenta. Já para desvantagens são implicações econômicas devido ao alto custo da implantação e de manutenção, as perdas de peso e volume que servem tanto para a liofilização quanto para processos tradicionais de secagem, degradações oxidativas se não forem armazenadas em embalagens adequadas, pescados e outras carnes podem apresentar aspecto esponjoso, quebra da emulsão, maionese, inadequação do processo para certos alimentos. Então, eu vou falar de produção e equipamentos. Vou começar a falar de produção. Para pequenas produções de até 300 kg por hora, utiliza-se os armários criogênicos. E os modelos que trabalham com dióxido de carbono e nitrogênio líquido em regimes de batelada possuem bandeja em seu interior para disposição do produto e produções de maiores utilizações. Os túneis de congelamento linear de ultra performance, com esteiras de transporte para congelamento contínuo do produto, o produto é carregado de um lado e sai descongelado do outro. Nesse equipamento de dióxido de carbono e nitrogênio, ele é jateado de encontro ao produto, acarretando num tempo bastante reduzido de congelamento. Para produtos mais delicados e difíceis de manusear ou com necessidade de congelamento ultra rápido, utiliza-se os túneis de imersão de ultra performance, onde o alimento é ingerido em banho de nitrogênio líquido em uma temperatura aproximada de menos 195 graus Celsius. Agora eu vou falar de equipamentos. Aqui a gente tem um desenho de alguns equipamentos. Do lado esquerdo, ele é um equipamento de nível laboratorial.
E já no lado direito, nós temos um liofilizador de forma descontínua, que é feito por batelada, onde tem as bandejas, onde estarão dispostos os alimentos, que serão liofilizados. Depois, eles são condicionados dentro de um recipiente, de onde vai ser feito o vácuo e vai ocorrer as condições para que aconteça a liofilização ou a sublimação. Então, pessoal, esse foi nosso trabalho. Muito obrigado a todos. E lembre, fique em casa. Só saia por necessidade, lave bem as mãos, higienizá-las com álcool em gel e use máscara. E até breve.